Bom, pessoal, dando sequência à aula que eu havia começado com vocês sobre citologia, eu havia falado com vocês sobre núcleo, certo? Comentei com vocês que nós vamos ter, né, uma parte específica sobre núcleo quando a gente for começar a trabalhar divisão celular. Aí eu falei para vocês sobre retículo endoplasmático e depois, né, tanto liso quanto rugoso, e ribossomos, e por último eu havia comentado com vocês sobre complexo de Golgi. Tá? Quando eu falei para vocês sobre complexo de Golgi, eu comentei com vocês que o complexo de Golgi ele exerce três funções básicas, né? Que é a função de armazenar substâncias, a função de produzir secreções, aí nós mostramos lá a secreção, o catarro é um exemplo disso, e por último, o papel de produzir, de empacotar enzimas digestivas para fabricar o que a gente chama de lisossomo, certo? Lisossomo, então, na verdade, é o nosso primeiro assunto dessa continuação de aula, que eu chamei aí no título de aula 6.1. Quando a gente fala lisossomo, pessoal, esse termo liso vem de lise. Caso vocês não se lembrem, lise quer dizer quebra, certo? O papel do lisossomo, pessoal, o papel do lisossomo, como eu disse para vocês, o lisossomo é uma vesícula, né, uma bolsinha que foi produzida pelo complexo de Golgi. Então, quando a sua célula produz a enzima digestiva, o complexo de Golgi empacota essas enzimas digestivas, e aí essa bolsinha de enzima digestiva é o que a gente chama de lisossomo. Então, o papel dele é óbvio, né? É fazer o processo de digestão celular. Olha só, isso aqui você tem um esquema que eu havia já começado a falar na aula passada. Você tem um retículo endoplasmático rugoso, que produz a proteína. Essa proteína ela vai ser guardada no complexo de Golgi. Se essa proteína é uma enzima, ela vai ser empacotada e vai virar o que a gente chama de lisossomo, certo? Observem que aqui, é interessante que vocês observem com bastante atenção essa imagem, porque olha só, aqui você tem o pacote de enzima digestiva, que são os lisossomos, e aqui você tem o vacúolo. O que seria o vacúolo? Eu falei para vocês em aulas passadas que a célula, ela fagocita corpos. Quando a célula fagocita, quando ela engole algumas estruturas, esse material ele pode ser utilizado pela célula como matéria-prima para a produção de proteína ou para qualquer outra coisa. Só que para isso ela tem que passar por um processo de digestão. Então observe o que aconteceu aqui, ó. O lisossomo, que é a vesícula cheia de enzima, se acoplou a uma vesícula, aqui está falando aqui, ó, partícula alimentar, né? Uma vesícula, uma bolsinha cheia de alimento da célula. Quando o lisossomo se une a essa estrutura cheia de alimento, acontece o processo de digestão, certo? Então o papel do lisossomo é funcionar como se fosse o estômago da célula. Tá? Olha só, seria isso, ó, como se fosse o nosso intestino delgado e intestino grosso, certo? Para fazer o processo de digestão, ok? Digerir o que, professor? Observem que aqui, ó, na imagem, mostra dois tipos de digestão, certo? O que a gente chama de vacúolo digestivo e vacúolo autofágico. O que é isso? Se você observar aqui direitinho, ó, essa estrutura aqui é uma mitocôndria, que a gente vai ver daqui a pouco, que é um dos papéis do lisossomo, que é dissolver pedaços da própria célula, ok? Então, ó, o lisossomo é uma vesícula cheia de enzimas. Às vezes eu pergunto em sala de aula, e com certeza esse tipo de pergunta vai ter em avaliação, quando eu peço para o aluno fazer uma relação. Qual a relação que existe entre o ribossomo, o complexo de Golgi e o lisossomo? Quer dizer, essas três estruturas têm alguma coisa a ver? Tem, e muito. O ribossomo produz a enzima, que o complexo de Golgi empacota, virando lisossomo. Ou, se você quiser explicar de maneira diferente, as enzimas do lisossomo foram empacotadas pelo complexo de Golgi, mas foram produzidas pelo ribossomo. Ok? Então, olha só. Então, esse é o papel do lisossomo, fazer digestão. E aí, aquilo que eu chamei aqui, ó, o lisossomo, na verdade, ele exerce dois papéis. A gente fala que o lisossomo ele pode exercer função heterofágica ou função autofágica. O que é isso? Toda vez que você ouvir o termo hetero quer dizer diferente, não é? Auto quer dizer, se eu falo de autofagia, é como se fosse assim, a célula se autoalimenta, ou ela se nesse caso aqui, ela se autodestrói, certo? Quando a gente fala função heterofágica do complexo de Golgi, desculpa, função heterofágica do lisossomo, é isso aqui, ó. Olha só, é quando o lisossomo ele foi lá, olha a sequência de imagem, ó.
A célula está aqui, a célula começou a criar o que a gente chama de pseudópodes, ou seja, falsos pés. Observem que essa partícula agora, ela já está quase dentro da célula. Aqui, a célula já está quase envolvendo a partícula por completo e aqui foi envolvido. Quando a célula digere coisas que vieram de fora da célula, ou seja, de um ambiente diferente, né, de algo diferente do que estava no seu interior, eu chamo de função heterofágica ou simplesmente heterofagia, certo? Agora, o que seria autofagia então? Autofagia seria como se fosse assim, ó, fagia aqui no sentido de alimentação, é como se autodestruição, se autodigere, certo? Que a gente chama de função autofágica. E aí nós temos um exemplo aqui, ó. Quando a gente, eu sempre falo em sala de aula, que eu sempre pensei que a cauda do girino, para quem nunca viu, isso aqui é um filhotinho de sapo, né? Você tem o girino, e aqui ele está passando para a fase terrestre, está passando para a fase adulta. Observem, pessoal, que nessa fase aqui ele não tem mais a cauda. Eu sempre, quando criança, quando eu via girino, eu pensava que quando passava de girino para sapo, que havia, na verdade, uma perca da cauda, né? Que ele perdia essa cauda. E na verdade não. Certo? O que acontece, na verdade, é que essa cauda, a cauda do girino, ela vai retraindo, ela vai se encolhendo, certo? Por que isso acontece, pessoal? Porque as células que estão aqui na base, ó, as células que estão aqui na base, elas vão fagocitando as células da cauda. Ou seja, a cauda, na verdade, ela vai fazendo isso aqui, ó. Ela vai encolhendo. Ora, como é que isso é possível? Simplesmente porque as células que estão aqui na base, ao engolir as células da cauda, essas células da cauda elas são digeridas. Ou seja, está acontecendo o quê? A função autofágica dos lisossomos, certo? Agora, um outro exemplo que nós temos de autofagia, que é muito ligado ao nosso cotidiano também, é isso aqui, ó. Olha só. Quando a mulher engravida, o útero dela, pessoal, costuma medir em torno de 7 centímetros por 5, certo? Que é o local, né? O útero é uma estrutura muscular onde o bebê ele vai se alojar. Então, olha só, o útero, aqui nessa imagem aqui não está muito nítido, mas dá para você perceber aqui, olha só. Olha o tamanho do útero, certo? Quando a mulher não está gestante. E aí aqui, né, olha o tamanho que a barriga fica em função de uma gestação. Aqui seria aqui, chegando no nono mês. Quando esse útero aqui, pessoal, ele cresce para ficar com esse volume aqui, o útero é uma estrutura extremamente elástica, mas não é tão elástico que possa ficar do tamanho de suportando uma gestação de 9 meses. O que vai acontecer ao longo da gestação é que o útero ele aumenta, as paredes do útero elas aumentam. Então o útero, ele, além de ser elástico, ele vai aumentar de volume. Então, ora, pessoal, quando pega, então, depois do nono mês, que acontece o parto, o útero, ele não tem condições de voltar imediatamente para esse tamanho aqui, ó, certo? Ora, o que vai acontecer? Nós sabemos muito bem que a mulher, depois de uns 6 meses, mais ou menos, 4 ou 6 meses, ela volta, né, a ter o seu volume abdominal semelhante ao que tinha antes. Por que isso acontece? Função autofágica do lisossomo. O que ocorre? O útero que aumentou de tamanho, ele vai passar por um processo de regressão. Essa regressão que acontece no tamanho é porque as células do próprio útero começam a fagocitar aquelas células que estão em excesso. E o útero, então, ele volta ao seu tamanho normal. Isso é uma coisa que acontece aí de 3 a 6 meses para o útero voltar ao tamanho normal. Ok? Função, então, função autofágica. E uma outra coisa, um outro exemplo de função autofágica do lisossomo é exatamente o que se encaixa no nosso próximo assunto. Essa estrutura aqui, ó, essa imagem aqui, é a imagem de uma coisa que a gente chama de mitocôndria. A gente vai ter uma aula só para falar sobre respiração celular, a gente não vai tirar isso agora, mas mitocôndria tem uma característica que é interessante. Mitocôndria, pessoal, na espécie humana, nos animais como um todo, mitocôndria é a única estrutura que ela tem seu próprio DNA. Ora, qual a importância da mitocôndria ter seu próprio DNA? É que ao ter o seu próprio DNA, pessoal, as mitocôndrias elas são capazes de aumentar em quantidade de acordo com as necessidades. Lembra quando eu estava falando lá sobre a origem da vida, que eu comentei com vocês, que nós temos dois mecanismos para obtenção de energia. Ou você respira a glicose, né? Então você usa o oxigênio e quebra a glicose, produzindo uma quantidade muito grande de ATP, ou você fermenta. Quando você fermenta, você produz uma pequena quantidade de energia, uma pequena quantidade de ATP, e essa pequena quantidade de ATP, pessoal,
ela não chega a ser nem suficiente para você se manter vivo. Além disso, essa, ao se produzir essa pequena quantidade de ATP, a gente acaba produzindo também o que a gente chama de ácido lático, o que provoca sofrimento do seu corpo. As dores musculares acontecem em função do ácido lático. O fato é, quando você começa, se você é uma pessoa sedentária, se você faz pouca atividade física, e você vai fazer atividade física e você exagera na atividade, as suas mitocôndrias que você tem não são suficientes para fazer todo o ATP que você precisa. Então você acaba fazendo fermentação. O seu corpo sofrendo com isso, as mitocôndrias que têm seu próprio DNA, elas pegam e aumentam em quantidade. Ou seja, quanto mais atividade física você faz, mais você aumenta a quantidade de mitocôndria no seu corpo. Quanto mais atividade física você faz, mais você aumenta a sua capacidade de produzir energia a partir da respiração. Certo? Ora, professor, mas por que falar isso agora, sendo que o nosso assunto é lisossomo? É que, na verdade, pessoal, vamos supor, né, que você começa a praticar atividade física, você vai aumentando a quantidade de atividade física com o tempo. Quanto mais você aumenta a atividade física, mais mitocôndria você produz. Agora, imagina que você, sei lá, por algum acidente, por exemplo, você sofre um acidente, uma lesão qualquer, e você tem que ficar lá 2, 3 meses sem fazer atividade física. O seu corpo, pessoal, ele é perfeito demais. Perfeito demais para ter aquele montão de mitocôndria e não está fazendo nada. Alguém tem que pegar e destruir essas mitocôndrias que foram aumentadas em quantidade. Ou seja, se você para a prática de atividade física, as suas mitocôndrias elas vão diminuir em quantidade. Alguém vai lá e vai provocar o que a gente chama de autofagia. Ou seja, o lisossomo vai lá, vai engolir essas mitocôndrias e dissolvê-las. Por isso que uma pessoa, quando ela para a prática de atividade física por um tempo, por alguns meses, quando ela volta a fazer atividade física, o corpo dela fica todo dolorido de novo. Porque simplesmente o que ela ganhou, né, de mitocôndria para poder fazer ATP, ela perdeu no tempo que ela ficou parada. Ok? Tá? Então, quando a gente fala de função autofágica, é exatamente isso, é a célula destruindo pedaços de si própria ou até mesmo células inteiras, como é o caso do útero e lá da cauda do girino que eu citei para vocês. E quando a gente fala de mitocôndria, já fechando essa parte também, mitocôndria é a organela responsável pelo processo de respiração celular. A mitocôndria é quem faz a produção de ATP usando o oxigênio, tá? Como eu disse, a gente vai ter uma aula específica para esse assunto. Bom, voltando aqui, ó, então você tem aqui lisossomo, mitocôndria, né, que eu já falei para vocês, e uma última estrutura que eu quero comentar com vocês, que é bem rapidinho, são os centríolos. Tá? O que são centríolos? Centríolo, na verdade, é essa estrutura aqui, ó. É uma estrutura, são túbulos, né, são tubos de proteína que tem na célula, e esses tubos de proteína, eles vão se duplicar sempre que a célula vai se duplicar. Então, toda vez que uma célula vai sofrer o processo de mitose, uma das primeiras coisas que se duplica é essa estruturazinha que a gente chama de centríolo. Ora, professor, para que serve esse monte de túbulos de proteína? Ele serve para formar o que a gente chama, pessoal, de fuso mitótico. O que é o fuso mitótico? Observe o seguinte, ó, aqui você tem essa estrutura que está em azul aqui, é o que a gente chama de cromossomo. Cromossomo, como eu disse na aula passada, cromossomo é DNA que foi duplicado e concentrado. Então o que acontece? Eu tenho aqui, imagina que minha mão seja um filamento de DNA. Eu faço isso aqui, ó. Eu duplico o DNA e eu condenso. Então eu tenho um cromossomo. Na hora que a célula vai se duplicar, eu tenho que partir esse cromossomo no meio. Quem vai tracionar esse cromossomo para os dois lados, arrastar esse cromossomo para os dois lados para partir no meio, são as fibras de proteína que estão conectadas a esse centríolo, a essa estrutura aqui, ó. Então tá, para fechar, né, para o relatório de vocês, qual é o papel? Para que serve o centríolo? O centríolo é uma estrutura que tem como papel formar o fuso mitótico. Professor, mas o que é isso? Formar um conjunto, né, se acoplar a um conjunto de proteínas que vão arrastar o cromossomo para os dois lados para poder partir o seu DNA ao meio. O seu DNA que foi duplicado anteriormente. Ok, pessoal? Aí é o seguinte, a gente, como eu disse para vocês, a gente vai ter aulas falando sobre divisão celular, em que a gente vai entrar nesse assunto, e depois a gente vai ter aulas falando sobre respiração celular, que é também ligado à mitocôndria que nós falamos agora. Ok, pessoal?
Então é só isso.